não esqueça você, que você é um adventista do sétimo dia, pertence ao povo que aguarda a volta de Cristo Jesus. Bom, terceiro item, passe aqui. Vamos fazer um pequeno jogral, pode voltar aí. Eu conduzirei a leitura e o auditório interpretará a imagem. Tá certo? Primeiramente, não mude agora. Primeiramente, temos que partilhar, aliás, nós já partilhamos, uma só fé, não é isso? Nós somos da tribo que não usa minissaia, não é isso? Nós somos da tribo, não é? Que não tem vícios como bebedice, uso de drogas e etc. Tal. Não é isso mesmo? Nós somos da tribo que busca a cada manhã renovar a fé no Senhor Jesus Cristo. Nós somos da tribo que não usamos aqueles espetos aqui, que eu não sei o nome, os pinces, né? Aqui no umbigo, não sei aonde, tudo quanto é lugar, no beijo, e assim por diante. Somos dessa tribo. Ok? Bom, então vamos lá agora. O que nós vamos falar agora, por favor, não fiquem querendo pisar em ovos. Eu falo a primeira parte e vocês falam a segunda. Então, tem muitas pessoas aqui, vocês vão falar o desenho. Tem muitas pessoas que não conhecem os provérbios, ou os ditos populares, tá bom? Tá bom? Aí tem o exemplo, não fiquem o quê? Por favor, não fiquem. E o que é pisar em ovos? Né? Andando aquilo para não quebrar ovos, né? E neste mundo, realmente para representar bem o nome de Deus, nós temos que medir o que nós falamos, nós temos que medir bem o que nós usamos, né? Nós precisamos saber com quem nós estamos andando. Então nós, os jovens adventistas de sétimo dia, vive neste mundo, mas não é deste mundo, vive pisando em ovos para não dar mau testemunho, para não dar asas ao pecado, né, para não ser arrastado. Então, sempre andar pisando em ovos é ter cuidado, né, naquilo que nós falamos, naquilo que nós usamos, naquilo onde nós andamos. Bom, e aqui nós não devemos fazer o quê? Agora você já viu que muitas vezes a gente faz de uma coisinha um cavalo de batalha. Estamos fazendo uma tempestade no copo d'água. Se alguém pisar no meu pé, alguém vai ver. Eu não levo desaforo para casa. E nós vemos alguns, que não são todos, não são daqui, mas eu conheço pessoas jovens, já que a gente está lidando com um jovem, que ninguém pode falar nada com ele, porque então ele começa, ou ela começa a descarregar tudo que há de ruim, de feio, de umas conversas horríveis, né? Colocando para fora que nem parece que teve um encontro com Jesus Cristo. Um linguajar pesado, aquela coisa toda, né? E começam a falar gírias e palavrões, né? E muitas vezes, com uma pequena situação, nós estamos fazendo uma grande tempestade. Lembre-se, nós somos representantes de Deus, tá certo? Não devemos piorar as situações, colocar fogo, lenha na fogueira, para ver o circo pegar fogo. De jeito nenhum, nós somos pacificadores. Os jovens adventistas, eles são pacificadores. Eles trabalham com a diplomacia, promovendo a paz. Somos promotores da paz. Bom, então não devemos fazer a tempestade de copo d'água. Eu sei que vocês já estão cansados, principalmente os homens. Então vai ter um intervalozinho para quê? Para tirar água no joelho. Isso é os homens, mas vamos para frente. Bom, em se falando de namoro, que seria um tópico pequeno aqui, tá certo? Todo mundo quer namorar. Quem não quer namorar? Quem já casou, assim mesmo quer namorar com o marido ou com a esposa. E Deus fez o homem e a mulher para se namorar, para se dar bem. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, e o que? Se unirá a sua esposa, e ambos tornarão-se o quê? Uma só carne. Uma só carne. Agora, tem mulheres exigentes, que acham que a dona da cocada quente anda assim, ó. Eu só quero um rapaz que tenha 10 faculdades, né, que tenha um bom emprego, que seja um... Brad Pitt, como é? É esse mesmo, né? E já tem muitos outros aí que eu não sei os nomes, né? E assim, aquele monte de exigência. Que fale fluentemente o inglês, que fale para mim todos os dias, I love you, né? Que isso e aquilo outro, tal. Eu quero um homem perfeito.
E essa daqui era uma delas, ó. E ela está aí esperando, né? E está convidando. Se você também está esperando o homem perfeito, pode sentar-se ao lado dela, porque vai se cansar de esperar, porque não existe o casamento perfeito, ou o homem perfeito. Existe um casamento ou um namoro, não é um relacionamento feliz. Tá certo? Bom, agora na busca de pessoas perfeitas, muitos têm o quê? E se decepcionado, porque não encontra. Não vai encontrar ninguém perfeito. Não existe ninguém perfeito. Todos pecaram e carecem de quê? Da glória de Deus. Você pode olhar o rapaz bonitinho ali, não é? Eu vou casar com a boniteza dele. Depois vai ser uma grande decepção. Vai descobrir tanta coisa, não é? Horrível que ele tem. Não existe o rapaz perfeito 100%, não é? Nem a moça perfeita 100%. Então, se você está buscando, você vai ter, muitos desistem de casar. Eu conheço algumas pessoas que desistiram realmente de casar, né? Penduraram a chuteira. Também chegou a uma idade que também não encontra mais, às vezes, nenhum casamento. E outros de tanto esperar como aquela mulher, faz o quê? Acontece o quê? Bate as botas, né? Batem as botas e nunca se casaram, porque é muito exigente, muito dominadora, tanto, eu estou falando tanto homem como mulher, tá certo? E hoje nós temos uma moda. Então, antes que você morra esperando que você pendure as chuteiras, vamos para algumas dicas para o namoro. Em primeiro lugar, o namoro tem que ir, o quê? O namoro cristão tem que ser onde? Na linha. Nós somos diferentes. O pessoal lá fora pode fazer de tudo, mas a gente não pode, né? Nós pertencemos à tribo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grupo. Então, eu não posso fazer o que os outros fazem lá fora. E a moda agora é o tal de ficar. Pode voltar, pode deixar lá no outro. É o tal de ficar, né? Quem fica não vai para lugar nenhum. E é negócio de ficar agora, e eu acho que passa por 5, um monte de 5, de 6 numa noite, é quem beijar mais, é quem se esfregar mais, esse negócio tudo aí. Então o mundo está aí nessa contramão. E a igreja, os jovens, está tudo indo, achando bonito o mundo lá, vamos também. E aí, meu filho, como é que está aí? Pastor, eu estou ficando com Maria. Ficando o quê, pastor? Me vergonha. Quem fica não vai para lugar nenhum. Não podemos ficar. O namoro cristão, o namoro de adventista, é para ter alguma coisa séria. Não quer dizer que vai redundar em casamento com aquela pessoa, mas deve ser alguma coisa para o futuro. Pensar, não é para bel prazer passar uma noite se esfregando, ou engolindo o cuspe de outro, ou isso e aquilo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é anti-higiênico e tudo mais. E o princípio bíblico não aconselha a nossa juventude a ficar com esse negócio de ficar, tá certo? Quem fica não vai para lugar nenhum, tá? Não vai para lugar nenhum. O namoro cristão tem que ser correto. Esse negócio hoje está na moda assim, é tão íntimo as coisas aí. Você sabe que a sensualidade, o namoro apimentado é que leva à fornicação e que tem arrastado meio mundo de jovens lá para fora. Alguns ficam caladinhos, fornicando dentro da igreja sem ninguém saber, né? Mas Deus sabe, e as coisas vêm à tona, né? Tudo começa com as carícias, né? Sempre querendo a cada dia avançar mais um palmo. Quando vai ver, as coisas já estão avançadas demais. Hoje, então, é comum a gente ver, por aí, até em acampamento em outros lugares, os jovenzinhos namorando deitados um com o outro, né? Sozinho lá não sei aonde. Isso não está certo. Esse contato físico acelera, né? Acelera a mente para produzir aquelas sensações sexuais, né? Aquela alimentação e tudo mais. O camarada fica babando, e aquela coisa toda aí, e alimentando sentimentos cada vez vai mais à frente. Chega um momento que não resistem mais às tentações. Então, equilíbrio no namoro. E hoje, ou quando não é assim, nós temos lá de trás do poste, no escuro, chega a estar. E aí, você não sabe se tem um ali só, ou se o camarada tá regendo um coral, um negócio ali, que é um grudado no outro, que você só enxerga um, né? E acham normal, e ficam rindo quando o pastor fala. Uns acham que até, outros chegam a
Outros chegam a achar que avançar o sinal, ou fornicarem, ter um relacionamento, é como se o relacionamento fosse uma vitamina. Porque, sabe por quê? Pastor, meu filho, mas por que foi que você cometeu isso? É porque eu estava fraco. Então sexo é vitamina, é? Né? Aí assim, a gente vai para uns acampamentos que eu no acampamento do ano passado, eu ia dando um ataque cardíaco, até que eu parei. Que eu fui lá em quadro, eu disse, meu filho, tenha santa paciência, meu amigo. A mulher, não sei como era que estava o negócio todo entrançado lá. Está errado, que namoro é esse, irmão? Que exemplo está dando para os nossos juvenis, os nossos jovens que vão crescendo? Como é que vai resistir à tentação? Como é que vai chegar ao dia do casamento perfeitinho, né, perfeito, sem ter, né, avançado sinal? Como? Não pode, então está tudo assim. Né? Tá tudo, e nós somos povo diferente. Nosso namoro é um namoro cristão, equilibrado. Não é também aquele namoro assim. Oi, Julieta. Oi, Zezinho. Oi, o quê, rapaz? Fica lá. E você fica lá, Maria. Já passamos desse tempo, é claro. Namoro, pegar na mão, vai dar os seus beijinhos sim, né? E geralmente sabemos que a mulher é bem mais forte do que o homem. O homem é um camarada que ele é visual e auditivo. Se ele ouvir uma palavra assim apimentada, ele já fica todo, né? Se enxergar, pior ainda. A mulher é mais equilibrar aquela coisa toda. Mas chega um ponto que a mulher também não é de ferro. Então, irmãos, né? Controle no namoro. O namoro é para se preparar, é para conhecer o indivíduo ou a indivídua, né? Se posso assim dizer, né? Se vai ser uma boa dona de casa, se vai ser uma boa esposa, se vai ser uma boa mãe. Então, durante o período de namoro de conhecimento, para você conhecer a pessoa. Chegou em casa, encontrou a filha. Olha, eu fui dar uma assistência ali, 3 dias atrás. Eu saí de uma reunião chegou um pelotão. O marido tinha abandonado a casa, isso e aquilo outro. Eu não era um crente ainda não. Eu recebi um telefone, a mulher chegou chorando. Já fui atender numa outra casa lá. Uma mulher toda arruinada, toda não sei o quê. A filha de 13 anos partiu para cima e disse que bate na mãe direto. Esta juvenil, esta jovem de 13 anos, 14 anos, vai ser uma boa esposa para você? Vai? No período de namoro nós vamos observar tudo isso. Se ela não é uma boa filha, não é um bom filho, não vai ser um bom esposo, nem uma boa esposa não. Não vai de jeito nenhum. O período de namoro é um período de observação, tá certo? E o namoro orientado pelos princípios divinos. Pastor, mas eu acho que isso é tabarão, isso é do passado. Você pode achar, mas é assim que a Bíblia diz, e a gente segue a Bíblia. Segue a Bíblia, e quem segue a Bíblia, segue a orientação divina e é feliz no casamento. Depois não está aí arrependido. Tá? Namoro cristão tem que ser equilibrado, na transparência. Fujam da aparência do mal. Fujam da aparência do mal. Para depois não ter que o quê? Chorar o leite derramado. Sei. O pai, você vai ter que casar, seu sem vergonha. Não, vai ter que hoje, não tem nem mais isso, né? Aí, meu tempo, como eu estou arrependido, o que foi que eu fiz? Acabei com a minha vida, com a minha faculdade, com meus estudos. E ela com 13 anos, com a barriga desse tamanho. O que foi que eu fiz? Chorando o leite derramado. Por isso o namoro tem que ser racional. Paixão. Mas eu estou apaixonada, pastor. Chegou lá a mulher agora casada, essa que chegou lá, né, que está namorando, não é da igreja ela não, está recebendo estudos, né, e eu estava vivendo com um camarada, eu sou apaixonada por ele, tal, aquela coisa toda. A paixão é diferente do amor. A paixão, ela é ligada à atração, principalmente atração física. Por exemplo, quem não gostaria aqui de namorar com uma modelo bem bonita aqui, tudo mais? Aquilo é uma paixão, mas a paixão passa. E quando a paixão passa, só ficam os prejuízos. Agora o amor não. O amor é duradouro. O amor tudo suporta, em tudo crê, não é tudo convive, espera. É bonito demais a definição de amor em Coríntios. O amor é paciente, é longânimo. Você tolera os defeitos do seu marido, aquela toalha molhada que ele coloca lá na cama, você tolera, você tem vontade de meter a mão, mas não mete porque você ama aquele indivíduo mal criado aí. Quando você chega lá no banheiro, quando levanta a tampa, olha que está lá, todo urinado do lado de fora, aquela coisa tudo, e você tem vontade de pegar ele assim, ó. Olha aqui, ó.
Mas aí você ama, você começa a tolerar, você diz, bem, amor, ô amor, e vai trabalhando, passa, chega um dia que ele deixa de fazer aquilo ali, porque você ama, então o amor tolera, o amor vê pelo coração, a paixão é pela visão, né? E a paixão passa, e quando ela passa, o resultado é criança sem pai, sem mãe, porque você já não vê aí direto, não, minha mãe, Sansão, é aquela mulher que eu quero. Sansão só andava nesses lugares de perdição lá em Gaza, não sei aonde, casou com Dalila, pegou não sei quem, mas lá na casa das prostitutas. Assim era Sansão, só via nesses lugares. Não, é porque aquela é a mulher que me agrada. E muitas vezes nós não, os filhos aí, olha, pastor, o pai, a mãe, o ancião, tem um longo tempo de carreira, a visão nossa é ampla, a gente enxerga amplamente. Quem está na fogueira de juventude só enxerga assim, ó, naquela direção. Então, não, meu pai, é esse o homem que eu escolhi, é ele que eu quero, o senhor está sendo contra mim, e aquela coisa, todo mundo contra mim, e sai de casa e vai vencer o mundo, e luta pelo aquele camarada que está com uma paixão, e acaba depois largado em plena decepção, Então, senhores, para depois não termos o leite, chorando leite derramado, peço orientação a Deus, né, para escolher a pessoa certa. E aí, se você casa com a pessoa errada, meu amigo, é pelo resto da vida que você vai. Você imaginou? Você já imagina quando chega em casa, né? Quando chega em casa, está lá a confusão lá, tudo sujo, a mulher com os cabelos lá para cima, e assim contando. Chegou, né, vagabundo? Essa é a hora de você chegar em casa, né? O coitadinho já chegou atrasado, porque estava lá no trabalho, só pensando em enfrentar a casa quando chegasse lá, só em ver aquela figura, aquela coisa toda, não é? Já fica imaginando, não é? Então, escolha tudo direitinho, se ela tem o defeito, se tem a canela fina, olha tudo isso no período do namoro, a canela fina, depois de descobrir, estou com vergonha dele, tem as canelas finas, depois que casou é seu, tome conta do seu bagulho, que é seu. Porque o casamento bíblico diz assim, é um só casamento que a Bíblia diz, só pode ser desfeito por 2 motivos, adultério, mas o bicho é tão feio que ninguém quer, você vai ter que suportar ele, ou ela, tá certo? Ou morte, você fica até orando para ver se o camarada vai logo, mas não vai, então você vai ter que suportá-lo. Então o casamento na Bíblia só pode ter a separação por esses 2 motivos. Não sendo isso, o problema é seu que escolheu errado. Ó. Se o camarada é violento, fala errado, se ele faz isso, se ele... problema seu, não pode separar. A Bíblia diz assim. Então escolha bem para não se arrepender depois e todo dia ter que engolir sapo. E também de casco o abacaxi que você encontrou. É seu agora, abacaxi é seu, né? E nós vemos aí mulheres que põem o homem para frente. Temos também mulher que põe o homem para trás. Puxa, é um peso. Tem homens que põem a mulher para frente, incentiva a estudar, a crescer e tal. Também tem homens que puxa, e a quantidade não é pouca, que puxa a mulher para trás. Os 2 precisam crescer juntos. A onda do ficar está levando muitos ao quê? A entrar pelo canto, porque é nessas ficançazinhas, nessas ficadas, que as coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos, dos pais, dos pastores, dos anciãos, dos líderes da igreja, esses negocinhos inocentes, é onde tem se desenvolvido a aptidão sexual, não é? O avançamento de sinais e mais sinais, e cada vez mais cresce. No passado era o seguinte, como era a propaganda, não, minha filha, de jeito nenhum, hoje, você vê uma televisão, minha filha, vai para onde? Vou para a festa, não esqueça de levar a camisinha, só isso tipo, quer dizer, e há uma permissividade da sociedade, para isso há um incentivo, e nós estamos indo na contramão, porque nós orientamos diferente, não faça, não é? Nem que não use isso, nem faça. Usar, é claro, no caso, alguma coisa de anticoncepcional, alguma coisa assim, para planejamento familiar. Tá? Mas nós não orientamos a promiscuidade, estar saindo por aí, fazendo isso e aquilo outro. Então, nessa onda aí,
Muitos então estão entrando pelo cano. E os pais estão dizendo assim, não. O rapazinho chega lá com 13 anos. Trindom, trindom. E aí, velho? Sua filha está? Tá, entra. Aí entra. Aí o camarada, o menino vai lá pro quarto da menina, passa a noite, no outro dia, já vai, tá. Eu prefiro que seja assim, que faça debaixo dos meus olhos em casa. Mas não é assim que a Bíblia orienta. É assim? Ensina a criança, o juvenil, o jovem, no caminho em que deve andar. Enquanto você estiver na casa do seu pai, você deve obediência e respeito a ele. Você não é dono do seu nariz. A presença do pai já te impõe uma certa conduta. Você não faz tudo o que quer dentro de casa. A presença do pai já inspira em você uma certa conduta. E esse respeito eu tenho que ter diante dos meus pais. E os pais têm que educar os filhos. E quando você estiver dentro de casa, o pai tem que saber para onde foi, que hora está chegando, por que está chegando aquela hora. Ele é seu pai. Bom, eu sei que nessa daí de ficar, alguém acaba, o quê? Pagando o pato. E esse é o lado mais frágil, realmente, da mulher. E você vê a estatística hoje, 12, 13 anos, gravidez, filho, isso e aquilo outro. Abandonando a escola, o rapaz também. E geralmente a parte mais frágil é a parte da mulher, né? E ela é quem paga o pato. Encerra os estudos, acabou a vida dela. Porque a visão dela, do juvenil, do adolescente que não tem conhecimento amplo do mundo, a visão dela é assim, ó, que cara bonito, é com ele que eu, olha, todo mundo quer ele, mas eu consegui ele, então, né? E vai e faz aquilo que não devia ser feito, e se precipita e tal, e acaba pagando o pato depois. Bom, e o camarada fica dando uma de João sem braço, né? De João sem braço, se esquivando, aquilo outro, certo? E geralmente é assim quando a gente está querendo conquistar uma garota, ou a garota está querendo conquistar um garoto, ela começa a dar uma de João sem braço, uma de bestinha, né? Ou de bestinha, uma de João sem braço. E aí, você me conhece? Não, eu nunca te vi. Todo dia está lá só olhando, esperando ele passar, né? E é a primeira vez que você está passando por aqui, já passou umas 10 vezes. Né? Aquela coisa toda, né? Dando uma de João sem braço. Às vezes a gente faz de bobo para compreender os bobos, né? Mas nós não somos bobos, né? Às vezes chegam os jovens lá, juvenis, contando umas histórias, e a gente começa a dar uma de João sem braço para saber até onde ele vai com aquelas histórias que aparentemente deixa transmitir que é inocente. Na realidade, o negócio está mais avançado do que o que se imagina. Então não devemos o quê? Trocar as bolas. Não deve trocar as bolas. Namoro é namoro. Somos jovens cristãos. Noivado é noivado e casamento é casamento. Tá certo? Eu não posso trocar as bolas também. Homem é homem, tem que ser macho. Mulher é mulher, tem que ser feminina. Deus fez o homem e a mulher. A lei fala que se eu falar de homossexualismo aqui, eu vou preso hoje mesmo. Mas não tem importância se eu for preso, não. E hoje está normal, a gente liga a televisão, as bolas estão invertidas. Aí coloca lá nas novelas e a atração, né? E aí a gente fica lá assim, oh, que coisa bonita, né? Fica todo mundo assistindo ali e gostando. E na realidade aquilo ali é uma propaganda, aquilo dali é uma mensagem subliminar, aquilo dali é uma apologia para o que era considerado um absurdo, hoje é um normal, aceitável e tolerável. Onde a Bíblia fala que é errado, nossa, é certo, a Bíblia. Você sabe que hoje o mundo, o pós-modernismo, coloca antes a Bíblia julgava as condutas do homem. Hoje, os homens é quem querem julgar o que é certo e o que é errado na Bíblia, né? Então, nós temos essa propagação aí do homossexualismo, uma infestação. E isso é o quê? É uma arma diabólica para levar a humanidade à perdição. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta e quer o quê? Inclusive você, ele quer levar você para o inferno, para a perdição. Inclusive você. E a misericórdia de Deus é o motivo de não sermos consumidos. A graça divina é que nos mantém junto aos pés do Salvador. Mas pela vontade dele, quando a gente dá um passo aí fora,
é levar você direto para o mundo da perdição, para o inferno. Certo? E tem várias armas. A internet mesmo, o que tem na internet? Tem as coisas boas, mas o homem tem usado para o mal. Você dá uma tecladazinha, aparece logo um convite sexual para você. Né? E muitos maridos abandonando as esposas por adultério virtual. Né? Adultério virtual, pornografia, e tem abrangido assim uma juventude imensa dentro dos nossos bancos das igrejas. Muitos jovens nas ocultas, não é? Tendo este pecado também oculto, que é pecado, não é? A pornografia, a porneia, né? Está ali em sites pesados, aquelas coisas todas ali, e que tem levado jovens para o inferno, que eu estou dizendo, para o mundão, levando famílias a se separarem, não é? Trocando as bolas. Os rapazizinhos, então nessa onda aí do homossexualismo, que é televisão, tudo mais, está dizendo que é normal, aceite, não é isso, aquilo, outro, aceite normalidade, incentive, tem parada gay, e muitos que não são vão, mas se identificam. Aquilo dali é uma apologia diabólica, né? Que o diabo faz para tirar o homem da sua sã natureza. A natureza que Deus criou o homem foi: deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se ao quê? A uma mulher. Tem religiões aí, pastores já estão casando homem com homem, aliás, se casando também. A que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos? Então, é pecado sim. A Bíblia diz, não é o que o pastor, ou não é o que fulano acha, o que deixa de achar, não. O que assim diz o Senhor. E quando nós estamos, não é, vendo essas coisas, estamos incentivando, colocando dentro de casa, estamos correndo sérios riscos, né? Não trocar as bolas. A juventude, então, homem é homem, mulher é mulher. O casamento é de homem com mulher. A paixão do homem, a tendência do homem é se apaixonar pela mulher, e não por outro homem. Quando a gente trabalha com a juventude, a gente recebe um monte de coisa e a gente fica assim sem saber o que fazer. Chegou um rapazinho de 14 anos, 15 anos. Né? Eu fui ter uma conversa com ele, porque alguns outros rapazes disseram que iam dar uma, chamada porrada, né? Uns tapas nele. Mas por que vocês querem bater em fulano e tal? Ele passa lá por onde a gente está e fica se lambendo todo e se insinuando. Ele disse, eu vou conversar com esse rapaz. E vamos ver se a gente faz. E para você conversar sobre esse assunto não é fácil. Você pode ser processado. Né? Você pode ser colocado como fazendo discriminação, isso, aquilo, outro, e um monte de coisas mais, ou acusação, ou falso testemunho. Então a gente tem que chegar pisando em ovos. Aquele jeito lá. Meu amigo, quero falar com você. Pois não. Vem cá, e você começa a fazer arrudez, começa a dar um de João sem braço, né? Começa a dar um de João dizendo, estou entendendo. Tá, eu vou ser mais direto. Você sente atração por pessoa do mesmo sexo? Que é isso, fulano? Que é isso? Deixa eu dizer por quê. Porque os meninos, assim, fulano, tal. Tem um momento que você tem que entrar, né? E aí começa a conversar, começa a chorar. Eu começo a conversar lá, né? Diz, olha, desde meus 12 anos de idade, meu tio me abusa dentro de casa, tal, isso, aquela coisa toda. Começa a chorar. Em casa é um inferno, meu pai não sabe, minha mãe não sabe. Aí você começa a compreender algumas coisas, começa a querer trabalhar com aquele jovem, né? E quando o jovem quer ser trabalhado, quer permitir que o Espírito Santo toque no coração dele, né? O Espírito Santo toca e muda as pessoas e transforma as pessoas. E a gente está aqui para servir, para ajudar, porque há solução, porque há cura, há um milagre. Qual o milagre que Jesus não pode fazer? Nenhum. Deus faz todos os milagres. Né? Deus faz todos os milagres. O impossível do homem é possível para Deus. Nós trabalhamos com alguns jovens nesta situação. Graças a Deus, mudou esse estilo de vida. Né? Mudou essas coisas. A gente precisa, né? Não é apoiar o pecado. A gente detesta o pecado, mas ama o pecador. A pessoa, a gente tem que valorizar a pessoa, né? E trabalhar em cima da pessoa. Não troque as bolas. O jovem adventista. O jovem adventista vai na contramão, porque
Se falar que é virgem, Ave Maria. Já diz logo assim, né? Ave Maria é uma expressão que é usada geralmente aí, né? Então, se chega na escola o garoto adventista, 17 anos, 18 anos, bonitão, aquela coisa toda. Chega a menina toda, né, do mundão aí, aquela coisa toda, não tem princípio bíblico nenhum. E aí, Carlinhos? Vamos? Como? Namorar, sabe como é, né? Ô, minha amiga, me desculpem, olha, mas eu tenho um princípio diferente, eu sou um cristão, sigo a Bíblia tudo direitinho e a Bíblia me ensina isso, aquilo, outro, tal, me desculpe, mas então você não é assim que faz, realmente? Diz logo que o rapaz e muitas vezes o rapaz, para não se passar por bobo em meio daquele grupo todo, não está firme como estava Daniel e os seus outros companheiros, né? Acaba cedendo em alguns pontos, se prejudicando aí. Mas aí então, todos os homens, todos os rapazinhos têm as suas seus hormônios, né? Olha para uma moça, um rapaz de 14 anos, principalmente 13, 14 anos, 15 anos, que é a idade que os hormônios estão aflorando, que já começa a olhar para as moças com outro olhar. Não é mais aquele olhar de inocência de 10 anos, que quando vê um outro namorando ali, diz, né? Com 13, 14 anos, todo o seu corpo já está formado, né? Todos os seus órgãos já estão formados. Então ele começa a olhar com a moça com outros sentimentos, começa a florar sentimentos no coração, o coração bate mais forte, os hormônios sexuais também começam a se despertar, aquela coisa toda, né? E o jovem adventista, os outros no mundão vai lá e faz a bagunça toda e volta e sai falando as vantagens que fez, isso, aquilo, outro, mas o jovem adventista não. E muitas vezes ele cai em um perigo, e a jovem também. Então, se eu não posso praticar essas coisas lá, porque eu sou um servo de Deus, mas eu posso então, no escuro lá, sozinha, alimentar meus pensamentos, né? Meus impulsos sexuais, né? Aí, então, muitos, que não são poucos, uma grande parte, que não é tão pequena assim, vai para o vício oculto. O que é o vício oculto? Da masturbação, porque lá ninguém está vendo, o pastor não vai saber, o pai não vai saber, a igreja vai saber. E lá ele coloca os seus pensamentos, né, que passam por sua cabeça e assim por diante. Mas quando termina aquilo ali, vem a sensação de culpa, o Espírito Santo dizendo, ó, você está errado. Você não devia ter feito isso, que essa não é a vontade de Deus. Deus não apoia esse tipo de... Para isso Deus deixou a poluição noturna e muitas outras coisas nesse sentido. E começa a ter... Mas só que o camarada vai fazendo, a consciência fica pesada, chega um dia que a consciência não pesa mais, porque o pecado é assim. Primeira vez quando o camarada toma um trago de alguma coisa, a consciência dói, mas tudo que você prova e deixa uma boa sensação, ó, isso aqui que a mente resiste lá no subconsciente, foi feito e deixou uma sensação boa, mesmo que venha arrependimento. A tendência é você repetir outra vez. E se repete outra vez, já não é uma, são duas. E a tendência vem para que você faça a terceira, a quarta e a quinta. Então, por isso, começa com um cigarro, começa com um negocinho de crack, com isso, com aquilo todo, tudo. Quando menos percebe, já está em um grande vício que não tem retorno. E a masturbação é um vício. É um vício. E que para sair, o poder de Deus, oração e muitas outras coisas devem ser feitas. Então, não troque as bolas. São tudo certinho. Moça, então não vai nessa do ficar, porque a parte frágil sempre é a da mulher. Você vai fazer um test drive, você vai lá numa concessionária, tem lá aquele carro bonitão, que está ali para você sair e dirigir e fazer o test drive. E você vai e gostou do carro. Mas na hora, quando você vem para comprar, você faz o quê? Você vai querer levar aquele carro que todo mundo pegou para fazer o test drive? Não, você quer levar o seu carro zerado, novinho. Ninguém que todo mundo passou a mão, não. Certo? O carro totalmente usado, não. Então, mulher, a jovem, tem que se valorizar. Assim como o homem, principalmente a mulher. Se valorizar. Ficar passando de um por outro, aquilo outro, ficar aquela coisa toda. Não, porque na hora que o camarada vai escolher uma pessoa para ter um relacionamento sério, um casamento, você vai ser a última que ele vai escolher. Porque você é muito fácil. Todo mundo consegue chegar junto de você.
não troque as bolas. Nem procure também quebrar o pau, né? Às vezes, quando não vai quer ir com um turrão dominador, comigo é assim, ou vai ou racha, aquela coisa toda. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Vai escolher, ore a Deus, peça orientação divina, seja manso, porque é a característica do Filho de Deus. Pessoa que cedo perde, pessoa que constantemente está elevando a voz, gritando, querendo ser dominador, logo ela perde o domínio sobre as coisas. Devemos ser senhores de nossas emoções, controlar as emoções. Tem momento que eu vou explodir, então eu começo a contar, 1, 2, 3, 4, conto 1000 aí, né? Eu tenho que ser senhor das minhas emoções, eu não devo ser dominado, né, pelos momentos de atritos. Bom, então é assim, para acertar, já está aí, né? Ore a Deus e acerte o alvo, acerte na mosca. Senhor, me oriente, mostre a moça ideal, o rapaz ideal. Senhor, abençoa o nosso namoro. Senhor, esteja entre eu e ela a cada namoro, a cada momento, né? Esteja entre eu e ela. Ore a Deus e Ele vai te dar o marido certo ou a esposa certa, né? Porque uma esposa é uma mão na roda, é um auxílio para o homem. Que Deus abençoe cada um de vocês nesta noite, né, para que possamos crescer em espírito e em verdade a cada momento, e possamos ter lares felizes, casamentos concretos sobre as bênçãos do nosso Pai Celeste. Amém.